O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, João estava de novo com 2 dos seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estáis à procura? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e neste dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, que era um dos 2 que ouviram a palavra de João e seguiram a Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão. Ele disse: Encontramos o Messias, que quer dizer o Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João, e serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Queridos filhos, queridas filhas, hoje a palavra de Deus nos é dirigida neste domingo, para que talvez nós possamos observar como se dá o nosso chamado, como se dá, como de fato o chamado é concretizado, se realiza, se planifica. E nós vamos visitar exatamente o livro de Samuel, que vai mostrar como a vocação, chamado desse jovem e como se deu esse chamado. É claro que todos nós, diante de um chamado, nós nem sempre temos, ou melhor dizendo, facilidade de discernir, de perceber o que é Deus falando e onde sou eu mesmo que estou falando. É preciso alguém que me ajude a discernir, a compreender. Aqui está o sacerdote Eli, que era responsável pelo templo e que recebera o jovem Samuel para educá-lo na fé, educá-lo na compreensão de Deus, do qual todos nós precisamos. A cada dia isso se faz mais urgente e necessário. Educarmos-nos na fé para acolhermos, talvez não entendermos, mas acolhermos a vontade do Senhor no chamado que Ele nos faz. E aí Samuel ouviu por várias vezes chamar o seu nome, Samuel, Samuel, e ele, dormindo, ao acordar, achando que era o seu tutor Eli, foi lá ao encontro e disse: O que queres? Fala. Que por 3 vezes isso aconteceu,
E o sacerdote Eli percebeu que era Deus que chamava o jovem Samuel, que era Deus. E aí Eli orientou o jovem Samuel a responder. Quando de novo a voz lhe chamar, você responderá: fala, Senhor, vosso servo escuta. Amados filhos, pela graça de Deus, eu sou sacerdote, apaixonado pela minha vocação. Eu pergunto assim muitas vezes: será que Deus me chamou mesmo para ser padre? Será que Deus me chamou para ser padre? Vamos supor que Deus não tenha me chamado para ser padre. Suponhamos, depois de 20 anos, questionar a vocação, mas suponhamos que Deus não havia me chamado para ser padre. Quando morrer, eu perguntaria a Ele: Senhor, eu fiz certo, eu fiz bem o que eu achava que era? Pelo menos eu fiz direitinho? Pelo menos eu fui honesto naquilo que eu acreditava que era? Todos nós precisamos de um Eli, de um João Batista, para nos apontar quem precisamos seguir. Todos nós, amados. Se nós olharmos bem a igreja, quantas pessoas se casam na igreja, glória a Deus por isso, mas que não tem vocação. Tem gente que se casa e não tem vocação. E muitas vezes nós levamos nossos filhos para fazer aqueles testes vocacionais, e nenhum dos testes vocacionais diz assim: olha, seu filho tem uma grande vocação para ser missionário, para ser sacerdote. Não, você não vai ver isso. Você vê, seu filho, a vocação dele está aí na área da exata, está aí entre matemática, entre, sei lá, uma ciência aí e tal, pode ser médico, pode ser advogado, mas nunca sacerdote. Como nós precisamos observar a vocação que nasce dentro da nossa casa. Ontem eu me encontrava com os jovens que foram fazer uma convivência, e algum jovem perguntou: o senhor foi coroinha? Eu falei: não, nem para isso eu prestei, nem para isso. Fui coroinha? Não fui coroinha. Da onde veio a sua vocação? Como veio a sua vocação? O jovem tinha essa curiosidade, e eu sentei com o jovem nessa oportunidade, falei um pouco da minha caminhada vocacional. E a vocação, amados filhos, nasce em casa, e nasce porque a casa leva os filhos para a igreja. Então podemos dizer que há uma vocação para o mundo, servir ao mundo belíssimamente como médico, como médica, professor e assim vai. É belo, é belíssimo. Também tem a vocação para a missão evangelizadora. Também existe essa vocação, e essa vocação precisa ser melhor conduzida.
E aí, amados filhos, adentramos nessa palavra de Deus para nos mostrar que no discernimento do jovem Samuel foi necessário Eli para indicá-lo o caminho. Diz o salmista: eu disse, eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Aí entra aquela pergunta que eu fizera um pouquinho antes: onde está a minha vontade e aonde está a vontade de Deus? Porque se fosse somente a minha vontade, ou realizar somente a minha vontade, ou seja, a vontade na carne, e não a carne junto com o Espírito, é na carne. Quantas pessoas se casam apaixonadas por um amor, por uma paixão carnal? Não dá certo, não dá certo. Tem que ter amor, não somente paixão. Nunca dará certo um sacerdote que entra para o seminário porque vai ter uma casa boa, porque vai ter um carro. Alguém um dia até me disse isso: quando você for padre, você vai ter um carro bom. Estou esperando até hoje. Eu que não trabalhasse não. Somos provocados para concretizar a vocação com o único espírito de servir a Deus. Porque se não for assim, não é possível servir a Deus com alegria. Nós vamos nos servindo de Deus. Vamos nos servindo de Deus, tanto os sacerdotes quanto pastores por aí. Nós vamos nos servindo de Deus, vamos nos enriquecendo. E quando eu disse sim para o chamado, em nenhum momento Deus me enganou. Eu costumo dizer, meus amados filhos, que eu não fui enganado por Deus. Não fui enganado por Deus. Eu sabia perfeitamente que ser padre tem os seus desafios, e muitos. Há perseguições, há incompreensões, há tudo isso. Não fui enganado e não fiquei rico. Não fiquei rico. Até tentei jogar na cena agora para ver se dava alguma coisa. Não fiquei rico. Então, nós precisamos observar a nossa vocação de homem casado, de mulher casada, de mulher solteira, porque nem todo mundo nasceu para o casamento não, gente. Haja visto tanta separação. Veja os artistas, como eles se casam. Tem um artista aí, eu não posso falar o nome que está gravando, que já casou 18 vezes. 18 vezes. Então, nem todo mundo nasceu para ser padre, nem todo mundo nasceu para se casar, porque quem não aguenta o rojão não tem vocação. Não tem vocação. E é difícil ser padre, é difícil ser casado. Mas quando nós vivemos com uma vocação profunda de amor a Deus, nós suportamos tudo por Ele. Suportamos tudo por Ele. As injustiças, as ingratidões, é por Ele. Por isso o Evangelho de hoje, João Batista aponta para os seus discípulos: eis o Cordeiro de Deus. Porque quem poderia conhecer Jesus se não fosse no Espírito Santo?
João Batista, impregnado do Espírito Santo, apontou para Jesus. É aquele do qual eu havia dito que eu não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias, ou no caso amarrar. Veio antes de mim, ou seja, sinalizou, mostrou, apontou, e esses seguiram Jesus. Interessante que o Evangelho mostra a uma pergunta aqui feita: Mestre, onde moras? Jesus só responde: vinde ver. Vinde ver. Dois verbos: ir e ver. Não sei dizer para você se era um lugar físico. Acredito eu que era o coração do próprio Jesus, que ele sinalizava a experimentar a ele, Jesus Cristo, como templo vivo do Pai e no Espírito Santo. E eles gostaram tanto que marcou no coração deles até o horário da qual acontecera o momento que ele estivera com Jesus. Estava bom. O texto diz que era por volta das 4 horas da tarde. Você quer casar? Você quer casar? A que hora você recebeu o seu primeiro beijo? Talvez a gente nem lembra, né? Então o padre está exagerando, né? Tem gente que já tem 20, 30, né? O padre está exagerando, talvez não. Mas o que te marcou? Talvez uma música que lembra daquele dia, daquele tempo, daquela hora. Os discípulos gostaram de estar, e eles lembraram que nesse dia era às 4 horas da tarde. Eles estavam com o Senhor, porque alguém apontou Jesus para eles, e eles seguiram. E não somente seguiram, como foram contar a Simão Pedro: nós encontramos aquele que nós estávamos esperando, o Messias, o Cristo, vamos lá. E eles apresentaram Pedro. Assim, nós precisamos assumir a nossa primeira vocação, a primeira vocação nossa de batizados é evangelizar, sermos porta-vozes do Evangelho de Jesus, apresentar esse Evangelho de Jesus a alguém, porque se assim nós não o fazemos, é sinal que nós estamos devendo a Deus, ou a nossa experiência com Deus não tem sido tão agradável. Amados filhos, não pense vocês que servir a Deus é mel na chupeta. Servir a Deus é cruz acima de tudo, é sacrifício. Servir a Deus é sacrifício de louvor ao Pai. Então que hoje a palavra de Deus possa inserir no nosso coração esse ardente desejo de escutar a palavra do Senhor, e termos a graça de termos um sacerdote, de termos um diretor espiritual, de termos alguém que nos conduza para realizarmos aquilo que Deus quer de nós. Que Deus nos inspire, que Deus nos ajude, para que o bom discernimento de servi-lo seja eterno e para sempre. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.